Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre ligações covalentes. Vamos lá? Então, por que os átomos se ligam? Qual é o interesse dos átomos em fazer ligações químicas? Então, sabemos que os átomos se ligam, pois os encontramos ligados uns aos outros, formando as diversas substâncias da natureza. A gente não costuma encontrar os átomos sozinhos por aí. A gente encontra os átomos combinados formando substâncias. E aqui a gente tem um exemplo, então, da substância água. Então, as ligações químicas acontecem e a formação das substâncias porque os átomos estão buscando estabilidade química. Então, a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos, há três tipos de ligações intramoleculares para que os nossos átomos encontrem esta estabilidade, que é representada pelo fato de ter 8 elétrons na última camada, que a gente chama de teoria do octeto. Para conseguir alcançar esses 8 elétrons na última camada, a gente tem três tipos de ligações que acontecem entre os átomos. Então, a gente tem ligação iônica, que é aquela onde há ganho ou perda de elétrons e a formação de compostos iônicos. A gente tem a ligação covalente, onde tem o compartilhamento dos elétrons, e aí a gente tem a formação de compostos covalentes, ou também chamados de moleculares. E a ligação metálica, que acontece com os metais, e aí a gente tem um mar de elétrons ou uma nuvem eletrônica que comporta a estabilidade nesse tipo de ligação. O desenho aqui mostra as ligações covalentes entre o carbono e o hidrogênio e quais foram os seus elétrons aqui transformados em bolinhas que estão sendo compartilhados. A estabilidade energética é atingida quando se assemelham aos gases nobres, ou seja, preenche seu último nível energético ou camada de valência com 8 elétrons, que é a teoria do octeto. Então, essa teoria do octeto mostra que os nossos gases nobres lá, todos eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que vai ter 2 elétrons, que é um átomo menorzinho. Então, quando eles têm esse octeto completo, eles são estáveis. Os gases nobres já têm esse nome, indicando que eles não têm tendência a formar substâncias. Já estão estáveis, não querem fazer ligação, e essa estabilidade são os 8 elétrons na última camada. Então, todos os elementos vão estar se espelhando nos gases nobres para alcançar essa estabilidade também. E aí eles vão querer ter 8 elétrons na última camada, exceto o hidrogênio, que vai precisar de 2, ele está sempre se espelhando lá no hélio para alcançar a estabilidade. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica do neônio, 2s2, 2p6, e do argônio, 3s2, 3p6, mostrando então os seus 8 elétrons na última camada, os dois gases nobres aqui. Na ligação covalente ou molecular, os átomos vão compartilhar os elétrons para completar os seus respectivos octetos. Normalmente, elas acontecem com elementos não metálicos. E aqui no exemplo da água, a gente está usando as bolinhas para representar os elétrons. Então, o oxigênio ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas em volta dele aqui, que representam os seus 6 elétrons. E aí ele está compartilhando um do hidrogênio aqui, então 7 elétrons, mais um do outro hidrogênio lá, 8 elétrons. Dessa forma, o oxigênio completou o octeto. O hidrogênio tem uma bolinha bem pertinho dele aqui, ele só tem um elétron. Está compartilhando com o oxigênio mais um, então está estável aqui, e o outro hidrogênio também compartilhando. As ligações químicas podem ser representadas pelos símbolos de Lewis dos elementos. Então, a gente pode usar a forma eletrônica de Lewis, representando as bolinhas, fazendo as ligações. Então, a gente mostra todos os elétrons que estão na última camada, e as ligações, ou fórmula estrutural utilizando tracinhos e não representando todos os elétrons da última camada, só os tracinhos das ligações. E pela posição do elemento na tabela periódica, a gente sabe seu número de elétrons na camada de valência. Então, conforme a posição dele aqui nas famílias, a gente sabe quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, o sódio lá vai ter 1 elétron, o cloro vai ter 7. Quando eles se juntam lá, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, um de cada é suficiente para que eles tenham a quantidade aí de elétrons e formem o octeto correto. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligações moleculares. Espero que vocês tenham gostado e até breve!